Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse encontro que eu sei que você fica esperando, porque eu também fico, né? Toda semana a gente se encontra aqui através do canal 126 do Sistema Via Embratel, também do canal 85 da Sky Livre, da Rádio Manaim e da TV Web Manaim, claro, canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ah, você está assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Então, você já sabe, né? Curta, comente e compartilhe. São os 3 Cs que você não pode esquecer, porque quando você faz isso, você faz com que esse programa ele ganhe relevância, seja oferecido por mais pessoas, e tem muito jovem que precisa ouvir e aprender o que nós vamos tratar aqui nessa noite, e o Senhor será glorificado. E aqui você vê quem está conosco hoje aqui no estúdio, participando desse programa. Eu vou começar com a minha colega Raíssa. Raíssa, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Diniz, aos jovens que estão aqui presentes, eles estão ansiosos, estão doidos para fazer várias perguntas, mas aqui nós estamos com os jovens de Vila Velha 3, Ataíde e Aribiri também. Mas já eles vão se apresentar. Vila Velha 3, Ataíde e Aribiri, tudo em Vila Velha. Tudo Vila Velha. É isso? Então eu estou com uma turma de Vila Velha aqui para a gente situar quem está nos assistindo. Isso mesmo. Pastor Diniz Azevedo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, uma grande alegria estar com essa turma jovem e bonita aí. Diniz, os pastores gostam de vir aqui nesse programa exatamente para se sentir jovens no meio dessa turma, né? Boas lembranças, Boas né, lembranças que nós temos. Não é tanto tempo assim, mas... Vamos lá, Raíssa, vou passar a bola para você, você aproveita, fala qual o tema do programa de hoje, para todo mundo saber, né, e já pode tocar aí conduzindo os nossos jovens. Certo. Então, o nosso tema hoje é Contigo está o perdão. Hoje o pastor Diniz ele vai estar respondendo as perguntas aqui dos jovens relacionadas ao tema, né, o perdão. E nós vamos começar aqui pela nossa irmã, a Rebeca, que vai fazer a sua primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus, me chamo Rebeca Erlacher, sou da igreja de Vila Velha 3, do pastor Adriano e pastor Tarcísio. Pastor Diniz, a minha pergunta vai se basear no capítulo 5 de Mateus, versículo 23, que se diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Pastor Diniz, a situação seria o seguinte: um jovem participante do corpo da igreja, que assiste às escolas dominicais, faz o clamor pelo sangue de Jesus, mas ainda assim ele tem um ressentimento no seu coração, ou com algum familiar, ou com algum amigo. Esse ressentimento tira a eficácia das orações que ele está fazendo? Deus pode não responder essas orações por conta desse ressentimento no coração dele? Deixa eu fazer aqui primeiro o versículo que foi lido no início. Fala, contigo está o perdão para que sejas temido. E esse versículo é maravilhoso, porque ele fala de um perdão que é de Deus. E às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é o perdão. Eu ouvi essa palavra uma vez de um pastor que você conheceu, seu parente, Miguel Vieira. E pastor Miguel estava nos últimos dias de vida dele, já no leito, e nós fomos, eu acredito que foi a última ceia que ele participou, e ele citou esse versículo, dizendo que esse texto marcou a vida dele. Porque assim, as pessoas às vezes olham para Deus e têm medo de Deus, medo de ir para o inferno, medo da condenação, medo do castigo, porque eu errei, eu pequei. Esse mais versículo bíblico fala algo diferente de Deus. Ele fala de um grande amor de Deus, que é maior que o seu pecado. Assim, contigo está o perdão, para que sejas temido. Não é contigo está a vara, contigo está a punição, contigo está o perdão. Quem tem uma experiência de ser perdoado, isso muda a sua vida. Não é porque você vai ter medo de Deus, medo de circunstâncias, medo de acontecimentos, mas você vai servir a Deus porque você não merecia o perdão e encontrou o perdão nele.
Então você não serve a Deus por medo, você serve a Deus por amor. Você não vai voltar mais para o pecado, não é porque você tem medo do pecado, mas é pela gratidão que você tem pelo que Deus fez por você. Então agora nós vamos falar da sua pergunta. Você é uma pessoa que foi perdoada sem merecer. E isso trouxe ao seu coração um grande temor, porque quem teve uma experiência verdadeira de perdão, isso traz para a nossa vida um temor de Deus, um desejo muito grande de ser agradável a Deus. E aí você vai quando o Senhor Jesus ensina a orar o Pai Nosso. Você deve não ao seu irmão, mas você deve a Deus o perdoar o seu irmão, pelo temor que surgiu no seu coração. Você entendeu? É muito mais. Não é o seu irmão. Então eu vou, tá lá, eu clamei pelo sangue de Jesus e pedi perdão, mas eu tenho um problema com o meu irmão. A palavra diz assim, primeiro você vai ao seu irmão. E quem está dizendo isso é o Senhor. Porque o Senhor, quando te perdoou, ele não procurou motivo para te perdoar. Eu já encontrei ovelha para dizer assim, não, se fulano vier me procurar, e aí impõe condições para o perdão. E o perdão é incondicional, porque não é pelo que a pessoa fez ou que ela mereça. É porque você foi perdoado. E se você foi perdoado, Deus diz para você, quando ensinou o Pai Nosso, você pede, perdoa-nos como nós perdoamos. E nós perdoamos porque nós somos perdoados. Se não fosse o perdão, eu não estaria aqui. E Deus, quando me perdoou, ele não procurou nenhum motivo para me perdoar. Porque não tinha motivo. Ele não tinha nenhum motivo para me perdoar. Mas ele me perdoa a si mesmo. Então, seu irmão pode não merecer, segundo o seu juízo, ele pode não merecer o perdão. Mas Deus te perdoa sem você merecer e ele diz para você perdoar a si mesmo. Isso é evangelho. Glória a Jesus. Aliás, Diniz, você falou sobre a oração do Pai Nosso. Quando a gente lê a oração do Pai Nosso, a gente vê uma sequência de pedidos, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o único pedido condicional é o perdão. Perdoa assim como eu vou perdoar. Sim. É o único que tem uma condicionante. Verdade. Né? Então, se você não estiver disposto a perdoar, você também não tem como alcançar. E primeiro que essa relação sua com o Pai é porque você já foi perdoado. Senão você não tinha nem essa relação com o Pai. Senão você não podia nem chamar de Pai Nosso. É isso mesmo. Muito bom. Você não é criatura, você é filho, é pai. Para nós ele é pai. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Glória a Jesus. Amém. Raíssa, vamos lá? Vamos seguir com os nossos jovens? Vamos lá. Eu vou aproveitar, pastor, só fazer uma pergunta também. Eu peguei um versículo que está em Mateus 18, 21. Que Pedro, ele chega ao Senhor e ele questiona, né? Quantas vezes que pecará o irmão dele, né? E quantas vezes ele tem que perdoar. E o Senhor fala para ele mais de 77 vezes. 70 vezes 7. 70 vezes 7, me perdoe. É bem mais que 77. Bem mais que 77. Não diminui não, porque tem que perdoar muito mais, Raíssa. Eis a questão. Temos que perdoar exatamente essa quantidade que foi dito, porque assim, às vezes a pessoa, ela repete o mesmo erro, ela vai repetindo, e a gente vai perdoando. Mas até que ponto a gente tem que perdoar? Olha, a verdade é que quando ele fala 70 vezes 7, é que você não vai conseguir contar esse número de perdão para perdoar 400 e tantas vezes. Então ele está dizendo que você tem que perdoar sempre. Agora, nós temos de saber de algumas coisas que as pessoas às vezes deturpam também a verdade de Deus. A palavra do Senhor, ela fala de certas situações onde você deve evitar conviver com certas pessoas. É bíblico. É palavra de Deus. Então, em 1 Coríntios, por exemplo, 5, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, diz que você deve evitar aquele que dizendo-se irmão é avarento, roubador, maldizente. Faz assim, não vos associeis com ele. Não comais com ele. No nosso coração não cabe mágoa. Mas tem certas situações
que você vai ter de evitar o convívio com certas pessoas, com certos comportamentos. A Bíblia diz assim, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, nós não precisamos de sair desse mundo, que você está convivendo toda hora. O problema é, a Bíblia diz, aquele que se diz irmão. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que a palavra do Senhor nos diz para nós perdoarmos, ela diz também para você evitar o convívio com certas pessoas que têm certos comportamentos. E a Bíblia diz mais, o homem herege, depois de uma, 2 repreensões, a este evita-o. Não está mandando você ter raiva dele, você ficar de mal com ele. Mas não, o homem herege, você exortou ele 1 vez, 2 vezes, ele não te deu ouvido? A Bíblia diz, evita-o. E é Bíblia. Então, o perdão, você não pode ter mágoa no seu coração, você não pode mais... você vê os que crucificaram o Senhor Jesus, né? Você tem ali uma cena ali da crucificação e Jesus pede, Pai, perdoa-os. Mas você vê depois um juízo que vem sobre Jerusalém e sobre muitos daqueles. É verdade que quando Pedro pregou ali, eu acredito que muitos se arrependeram quando Pedro pregou arrependimento. Mas quem não se arrependeu, encontrou o juízo. Então, o perdão é devido, sempre. Mas esse convívio, ele é relativo, depende. Amém? É interessante que a palavra de Deus não nos autoriza não gostar do nosso irmão, ter problemas com o nosso irmão. Sim, não. Mas a palavra de Deus nos autoriza a não confiar em todo mundo. Maldito o homem que confia no homem. Né? Então, essa distinção que o pastor Diniz está fazendo aqui. Como que você não perdoa o irmão que vai passar a eternidade com você? Né? Um dos dois eventualmente não vai. Mas se você perdoa, o irmão, houve a operação do Espírito Santo, lugar para o Espírito Santo, a coisa foi consertada ali, glória a Deus. Não teve jeito, evita-o. Está escrito. Segue, Raíssa, com você. Certo. Vou aproveitar os jovens aqui. A Raquel, né? Raquel, pode se apresentar, fazer sua pergunta, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Raquel Friani, eu sou da Igreja Ataíde 4 do Ministério do Pastor Fábio Canal. Bom, a palavra diz em Marcos capítulo 3, verso 28 e 29, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Bom, pastor, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem direito a perdão e sim essa condenação de eterno juízo? Bom, primeiramente é muito interessante que a Bíblia não descreve assim o que é esse pecar contra o Espírito Santo. Eu acredito que algumas coisas que você vê na Bíblia assim, Deus perdoar pessoas, que eu acho assim que eu não perdoaria se eu fosse Deus. Na Bíblia, personagens bíblicos que Deus perdoou. Nós podemos citar entre eles Pedro, que você mencionou, e Davi. Eu acho que eu teria dificuldade de perdoar os dois. Mas você encontra gente, como Esaú, que a palavra de Deus diz que ele buscou com lágrimas lugar de arrependimento e não achou. E a palavra do Senhor diz assim, isso marcou muito a vida de Davi, inclusive. Deus não vê como vê o homem. Começa por aí. Por isso que Deus perdoa quem eu não perdoaria. Porque a Bíblia diz, o homem vê a aparência, mas Deus sonda os corações. Então faz toda a diferença. Aquilo eu acho que pode ser pecado contra o Espírito Santo para mim, você pode achar que ali é o pecado contra o Espírito Santo, e Deus pode achar que não. Mas eu vou ler para você um versículo bíblico, tem Hebreus 10, 29. A palavra do Senhor diz ali que maior castigo haverá para aquele que pisar o filho e tiver por profano o sangue da aliança. Então, olha só, a Bíblia está dizendo, haverá um maior castigo para aquele que pisar o filho e tiver por profano o sangue da aliança e fizer agravo
ao Espírito Santo. O sangue da aliança é aquele sangue que diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E o que tinha ali era vinho, não era? E o vinho é tipo de quê? Do Espírito Santo. Então, se você nega o sacrifício do Senhor Jesus e o sangue derramado, que é o seu Espírito, porque no sangue está a vida, e Ele nos deixou este sangue e esta vida. Se você despreza isso daí, a Bíblia diz que não tem perdão para você. Porque não tem mesmo, porque a sua salvação está nisso. A salvação, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus derramou do seu sangue, Ele derramou da sua vida, Ele derramou do seu Espírito. Se você nega isso daí, você negou o sacrifício, você negou o sangue, você negou a ação do Espírito Santo na sua vida. E se você desprezou isso daí, é só juízo mesmo. Porque isso foi o que Deus deu por sua salvação. Deus deu isso. Se você nega o que Ele deu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Ele que deu. Você não merece salvação. Nós estávamos condenados, perdidos nos nossos delitos e pecados. Deus foi lá e disse: ó, está aqui, ó, eu vou dar a vida que está no sangue do meu filho. Eu vou dar do meu espírito, porque o espírito dele é que vivifica. Aí você diz: não, isso não serve, isso não salva, isso não... Tá, você mesmo escolheu. Você escolheu o juízo. Tem perdão porque você que escolheu. Você escolheu condenação. Você rejeitou a salvação, na verdade. Não sei se satisfaz. Muito bem, muito bem. Bom, gente, a gente tem sempre a participação de jovens que a gente pede, eles mandam mensagens, experiências, perguntas. E hoje a gente tem uma experiência que veio de Taguatinga Sul, em Brasília, Distrito Federal. A nossa irmã Caroline, ela mandou para nós essa experiência, nós vamos ouvir o que ela tem a dizer. Então, fala, jovem. Paz do Senhor, irmãos. A minha experiência com o tema perdão se deu quando uma pessoa próxima a mim teve uma atitude em uma determinada situação e eu me senti traída com aquela atitude dela. E eu fui perguntar ao Senhor se eu tinha motivos para me sentir daquela forma ou se porventura era um exagero aquele meu sentimento. E o Senhor falou comigo num texto de quando Jesus fala com os discípulos acerca do divórcio. E o texto diz assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu entendi que aquele era um sentimento legítimo, eu tinha até motivos para me afastar, né, como era o que a carta de divórcio fazia, mas não poderia haver dureza no meu coração. Eu precisava perdoar. Amém? Paz do Senhor. Amém, Caroline, obrigado pela sua participação. Você, jovem, sempre pode mandar para nós a sua participação, entrar no programa. O programa é interativo, é assim mesmo. Uma alegria ter a participação dos nossos jovens fora daqui do estúdio e de outros lugares do Brasil e também do exterior. Raíssa, vamos continuar então com os jovens aqui no estúdio? Vamos continuar. O João pode se apresentar, tá? Só a igreja. A paz do Senhor, todos os irmãos aqui presentes, aqueles também que estão nos assistindo. Eu sou o João Vitor, eu reúno na Igreja Aribiri 1, o ministério do pastor Ailton Júnior. E a minha pergunta, ela está referente a um texto que já foi citado na primeira pergunta, mas eu vou ler ele novamente apenas para que possamos relembrar, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 23 e o verso 24, que diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Pastor Diniz, a minha pergunta é a seguinte: como que eu, ao apresentar minha oferta, entender que eu tenho que reconciliar com meu irmão,
após o reconcílio com o meu irmão, como que eu posso saber que eu estou apto a voltar e oferecer a minha oferta? Bom, o justo, ele vive pela fé. É nosso dever perdoar, como eu já falei anteriormente, independentemente da pessoa. Às vezes você vai pedir perdão a alguém e esse alguém nem vai te perdoar. Mas você fez um bem a você mesmo. E isso é até interessante porque a própria medicina hoje reconhece isso. A pessoa que não guarda mágoas, a pessoa que perdoa, você não está fazendo um bem ao outro somente, não. Você está fazendo um bem maior a você. Então, até nisso, o perdão é uma bênção. Até fisicamente, o perdão é uma grande bênção. Mas o perdão, isso faz parte da sua relação com Deus. Como eu também falei, você deve isso mais do que a pessoa, você deve àquele que te perdoou primeiro, que foi o Senhor. Então, você toma posse disso pela fé. Você alcança essa bênção, porque você ofereceu o perdão, digamos, não, eu não te perdoo, mas eu te ofereci o perdão. Diante de Deus, você está inexcusável, você fez aquilo que cabia a você. E pela fé você toma posse dessa bênção. Lá em 1 João, capítulo 1, acho que 1 e 2, ele vai falar o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Às vezes, nós não entendemos o que é o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode alcançar, pode imaginar. E quando Deus nos perdoa, nós precisamos tomar posse desse perdão pela fé. Às vezes você vê crente confessando o mesmo pecado a vida inteira, porque falta fé no coração dele. É até interessante que você vê Pedro. O pecado de Pedro, para mim, se eu fosse Jesus, eu não perdoava Pedro, não. Na hora mais difícil do Senhor Jesus, Pedro, ele nega Jesus, não conheço, não sei quem é, espera aí. Mas depois ele tem um encontro com o Senhor Jesus, aí entra aquilo, Deus não vê como vê o homem, Deus viu o coração de Pedro. Pedro podia ter ido embora também. Mas Pedro insistiu, ele ficou, porque ele queria o perdão. Ele queria aquele encontro com Jesus. E Jesus mexeu na ferida. Você me ama? 3 vezes. Você negou 3 vezes? Vamos tratar aqui do seu problema. Tu sabe de todas as coisas. E era o que estava no coração dele. Esse falho aqui, esse sujeito, o senhor está decepcionado comigo? Eu também estou decepcionado comigo. Era o que Pedro estava dizendo. Mas contigo está o perdão. Eu quero o perdão, não quero ir embora. Então você vê uma situação de valorização do perdão, e aí logo depois você vai ver Pedro perdoado, pregando, das primeiras mensagens pregadas, não sei se foi na primeira ou na segunda que ele fala isso, que foram 2 grandes mensagens, que milhares de almas se converteram, ali em Atos dos Apóstolos. E Pedro diz assim: esse Jesus a quem vós negastes. Ele se excluiu. Ele que negou 3 vezes, ele se excluiu. Esse Jesus a quem vós negastes, Deus fez dele Senhor. E tudo mais. Não é quem nós negamos, a quem vós negaste. Por quê? Porque eu estou perdoado. E a Bíblia diz assim: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Então, se você pediu perdão do pecado, apaga, Deus apagou, não fica lembrando a Deus do seu pecado, não. O sujeito volta lá: Senhor, porque aquele meu pecado, Não, aquele meu pecado não, pode glorificar. É eles que negaram, eu não neguei mais não. Jesus apagou e eu não quero lembrar disso mais não. Acabou, entendeu? Eu sou nova criatura, recebi uma bênção, o Senhor apagou aquilo ali e agora é outro. Essa é a bênção do perdão. Na relação com o nosso irmão, a mesma coisa. Se eu pedir perdão e diante de Deus é verdadeiro, é sincero, perdoado. Agora vou confessar aqui uma coisa para vocês, isso não é fácil não, tá? Perdoar, tá aqui, que pastor bonzinho, ele perdoa. Não, não é não. Eu uma vez, um pastor, amigo meu, ele falou alguma coisa a meu respeito que me magoou muito,
E eu fiquei, de noite, eu soube daquilo à noite, dormi mal a noite inteira, pensando em encontrar com ele e falar umas verdades para ele. E abri a palavra, orei, abri a palavra, achando assim que o Senhor ia dizer para mim assim, deixa comigo que eu vou acabar com ele. Mas, quando eu abri a palavra, o Senhor me deu um texto duro a meu respeito. E eu dormi ali dizendo, até o Senhor está contra mim, coitadinho de mim. E aí, de manhã cedo, eu não posso nem dizer que eu acordei, que eu dormi mal aquela noite, mas acordei. E falei assim, Senhor, o que eu devo fazer sobre essa situação? Eu queria procurar o sujeito, queria tomar algumas atitudes para resolver o problema. E o texto que o Senhor deu foi, perdoa o teu irmão. Eu cheio de raiva, Jesus, está perdoado. Era mentira, aquela altura era mentira. Então eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu vou fazer um propósito diante do Senhor. Eu estou magoado, eu estou triste. Eu não posso dizer que eu perdoei porque meu coração está amargurado. Mas eu vou orar por ele todo dia agora. Porque realmente o sujeito está precisando de oração. Porque o que ele fez é indigno, ele precisa de uma bênção. Eu vou orar por ele todo dia. Na certeza que o Senhor ia tirar aquela raiz de amargura do meu coração. E tirou. Amém. Ele libertou. Glória a Deus. Não foi no primeiro dia, não. Mas libertou. À medida que eu fui orando por ele e pedindo, não é pedindo, Senhor, castiga ele, não. O Senhor abençoa, ajuda, Amém. fortalece aquilo que ele fez, não é condição de um servo do Senhor, mas dá a ele uma bênção, que ele possa sair da situação. E nunca tratei do assunto com ele. E a bênção foi minha. Amém. Não precisou do jejum de 72 horas, né? Não, o jejum de 72 horas, com 24 já está perdoado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas olha só, eu queria chamar a atenção, Diniz, para um aspecto desse texto que o nosso irmão João levantou, a tua oferta. Então, a gente fica na expectativa do significado dessa tua oferta, né? Primeiro reconcilia-te com o teu irmão, depois traz a tua oferta no altar. Quando é que eu vou levar a minha oferta no altar? Todo dia. Então, hoje, no culto, eu vou levar a minha oferta no altar. Não é uma oferta financeira, a oferta é o meu louvor, é a minha adoração, é o que eu vou colocar no altar do Senhor. Então, quando é que eu tenho que perdoar meu irmão? É agora. Não é uma coisa que vai acontecer lá na frente, daqui a um mês, 2. Não, eu me ajoelho para orar ao Senhor, eu estou colocando a minha oferta. Às agora. vezes, sobre isso, até a palavra do Senhor não diz que você não pode se irar. Porque não tem como, nós somos humanos, nós temos sentimentos. E a Bíblia não diz, olha, não se ire, não tem. Vai se irar, algum momento você vai se irar. Mas a palavra do Senhor diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Entendeu? Resolve o problema. É isso mesmo, tá certo? Respondido? Bom, agora a gente tem a participação de uma jovem, a Tamara, que ela é de Brasília, no Distrito Federal, que ela também vai trazer a experiência dela. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vim aqui trazer uma experiência relacionada ao perdão. É uma experiência que vivi por um bom tempo minha jornada como serva, no qual eu tinha mágoa, rancor de uma situação específica. A partir do momento que eu me permiti perdoar essa situação, o Senhor começou a agir na minha vida. Eu comecei a ser usada de uma forma imensurável. Meu relacionamento com o Senhor mudou, então se melhorou grandemente. Então, assim, nós precisamos perdoar para que sejamos perdoados pelo Senhor. A gente precisa abrir essa porta do nosso coração, tirar essas mágoas, para que o Senhor também venha agir. Essa experiência eu trago aqui aos irmãos. A paz do Senhor. Obrigado, Tamara, pela sua participação. Obrigado aos jovens que participam desse programa. Hoje, aí de Brasília, Distrito Federal, uma boa participação aqui no nosso programa. Vamos continuar então, Raíssa, com os nossos jovens aqui no estúdio? Vamos lá. Agora é a vez do Samuel. O Samuel, ele veio de Minas, acabou de chegar em Vila Velha. Temos uma participação de Minas aqui. Está conhecendo Vila Velha, ficou feliz que veio na Rádio Manaim conhecer. A primeira vez dele. Pode se apresentar aí. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou da igreja Ariberi, aqui do pastor Ailton. Pastor, a minha pergunta: como podemos comparar o perdão dos nossos pecados que Jesus levou na sua cruz com o ensinamento a Pedro? E podemos aplicar isso na nossa vida?
na experiência de Pedro com o perdão, né? Eu já fiz até uma pequena introdução aqui ao assunto, falando um pouquinho de Pedro, né? O perdão, antes de tudo, é um desejo de comunhão com o Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado que a gente separa de Deus. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então eu quero comunhão com Deus. E o que Pedro queria, mais do que tudo, era comunhão com o Senhor Jesus. Você encontra personagens bíblicos, eu fiz menção aqui, que encontraram perdão e outros que não encontraram. Pedro encontrou perdão. E você vê personagens bíblicos, Saul. Saul não encontrou perdão. Eu quando olho para aquele texto de Davi, quando ele diz um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Davi fala muito de coração. E quando Samuel foi à casa de Davi, foi lá que o Senhor falou com Samuel: Samuel, Deus não vê como vê o homem. Não são os irmãos dele. O que eu tenho escolhido é aquele que está lá atrás da malhada. Então Deus não vê como vê o homem, Deus sonda os corações. Eu acho que isso marcou a vida de Davi. Davi, certamente, pelo que ele fala de coração, ele soube dessa profecia. Então, aquilo que Deus falou acerca dele. Mais tarde você vai ver Deus falando bem assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Davi não foi perfeito. Davi teve falhas assim, muito grandes. Mas o que Deus quer encontrar no nosso coração é sinceridade. O que Deus não tolera é a hipocrisia. Isso fica muito claro assim no exemplo que eu costumo dar quando falo de perdão. É aquele sujeito que pula carnaval, né? Ele gosta de aproveitar o carnaval, essa festividade que tem aí. Aí ele faz tudo que não presta no carnaval. Aí chega na quarta-feira de cinza, ele entra numa igreja e pede perdão pelos pecados dele. Ah, perdoa, quanta bobagem que eu fiz, quanta besteira que eu fiz, mas era carnaval, era dia de folia. Aí ele pede, isso é a mentalidade do religioso, aí ele pede perdão. Isso é desconhecimento da verdade de Deus. Aí ele chega na porta, encontra com um amigo que também estava com ele no carnaval e diz: ó, ano que vem estamos lá de novo, nós vamos arrebentar. Isso é hipocrisia. Porque o perdão tem de ter arrependimento. Entendeu? Perdão não é, você não engana Deus, não. Deus me perdoa porque eu estou interessado em que Deus faça alguma coisa para mim. Você não engana a Deus. O homem precisa chegar diante de Deus com a verdade. E foi isso que Pedro fez. Pedro não foi embora, Pedro não fugiu. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí é verdade, não tenho nada para esconder. O Senhor conhece o meu coração. Ele está dizendo ali, ó, tu sabes que eu neguei, tu sabes o miserável que eu sou, eu achei que eu era muita coisa, que eu ia suportar essa luta, essa prova, mas apesar do que eu sou, tu sabes que eu te amo. Isso é muito importante. E eu me lembro muito disso quando eu era jovem, pouco tempo. E é uma verdade, né, Josias? Para nós parece que foi ontem. Josias é um pouquinho mais novo. Mas a vida é um conto ligeiro. Você olha assim para trás e parece que foi ontem. E eu passei por uma luta na minha vida porque eu achei que eu não era digno do perdão de Deus mais. Eu disse, não é possível. Eu tento, mas daqui a pouco eu erro de novo, eu tento. E eu tinha um desejo de ser assim um crente muito fiel, mas eu era vencido pela minha natureza. Então eu tomei uma decisão, não vou mais à igreja, porque eu não vou conseguir ser o servo de Deus que eu tenho de ser, e eu não vou embora. Logo depois disso encontrei com o diácono mais duro que tinha na igreja, encontrei com ele na rua. E tinha culto todo dia, e tinha só uns 3 dias por aí que eu não estava indo na igreja. Ele encontrou comigo e disse, você não está indo ao culto? Isso é importante, o diácono que cuida das ovelhas, se sente a falta da ovelha. Por que você não está indo ao culto? Eu disse, porque eu sou um fraco.
eu não consigo ser o crente que eu queria, vou ficar lá cantando, Jesus é tudo para mim, Jesus é o maior amor da minha vida, e eu sei que eu não estou em condição. E ele virou para mim e disse bem assim, ó, os cachorrinhos também comem da migalha que caem da mesa do seu Senhor. E ele, como era duro, ele falou a verdade, Senhor, que você não presta, eu sei, e o Senhor sabe também. Ele disse assim, mas quem botou isso na sua mente é o adversário, porque ele sabe que se você for lá para fora, você nunca vai receber a bênção que Deus tem para você. Mas se você ficar, mesmo você sendo indigno, Deus vai te fortalecer e você vai vencer as suas limitações e as suas fraquezas. Então isso é um segredo aí para os jovens. Não vá embora. Jesus não te chamou porque você é bom, porque você é melhor, não. O Davi, quando ele faz o clamor, e Davi, o pecado dele, como nós falamos aqui, foi terrível. Mas ele diz assim, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E ele fala, na mesma passagem bíblica, ele diz assim, cria em mim um coração puro. Olha só o que ele está pedindo. Ele está falando do pecado dele, da miséria dele. Mas ele está acreditando que quem vai transformar ele numa pessoa melhor é o Senhor. Entendeu? Então eu fiquei ruim do jeito que eu era. E Jesus me melhorou um pouquinho, mas está melhorando cada dia, ele melhora mais um pouquinho. Muito bem, tá respondido. Aliás, Diniz, você contou uma experiência da sua juventude. Eu queria também relatar uma, e como o perdão é uma coisa maravilhosa, né? Eu me lembro de ainda, e mais uma vez, uma coisa que é boa para nós é que a gente ainda lembra das experiências da juventude, né? Ainda jovem, solteiro, e eu me lembro de uma situação com um irmão da igreja, um outro obreiro, e que foi, sabe aquele negócio que não deu certo, que ficou ruim e tal, e parte a parte, aquela coisa toda, e ele me procurou, eu me lembro que era a vigília, passagem de ano, né? E antes da vigília, ele chegou e ele foi até mim, me abordou, a gente estava até meio sem se falar. E ele disse assim, deixa eu te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu queria te pedir perdão, porque nós não podemos colocar a nossa glorificação, nosso louvor pelo ano que passou e entrar no novo ano com esse problema. Então eu queria te pedir perdão, sem discutir o que eu fiz, o que você fez. Eu tive dois sentimentos ali. Um foi de alívio, de libertação, de alegria, e o outro foi de vergonha por eu não ter tomado a iniciativa. Entendeu? Então, há situações em que até, e acontece de vez em quando isso, a gente pensa que o outro é que tinha que pedir perdão para a gente. Não, foi ele que errou. Foi ele que tomou a iniciativa, foi ele que falou, foi ele que disse. Mas, às vezes, quando a gente vai a essa pessoa e pede perdão, há lugar para o Espírito Santo entrar, ele entra, e aí a alegria, a bênção, o sentimento é tão agradável, é tão maravilhoso, que a gente transcende, a gente sai do limite até onde o homem consegue chegar e passa a viver naquilo que o Espírito Santo proporciona. Então, é uma experiência maravilhosa para você, jovem, que está assistindo. Se você vive uma situação como essa, mas o outro às vezes nem sabe o que falou, nem lembra, nem vai lá. Você pede perdão, quem errou foi o outro. Vai lá e pede perdão. Deus vai abençoar. Josias, isso aí me fez lembrar. Não é só o jovem, não, isso aqui dá para ensino para pastor também. Uma irmã me procurou, minha ovelha, de grupo de intercessão. Disse, pastor, por que o senhor não gosta de mim? Falei, eu? Mas qual o motivo? Eu disse, não, o senhor não gosta de mim, eu tenho 2 filhos adolescentes, o senhor também não gosta deles, o senhor trata a gente assim, de uma maneira indiferente. Eu disse, mas vocês me fizeram o quê para eu não gostar de vocês? Eu disse, pois é, isso que é o pior, nós não fizemos nada com o senhor, e o senhor não gosta da gente. Eu disse, minha filha, eu vou todo dia ali no púlpito pregar a mensagem, pregar o evangelho, não tem motivo, vocês não fizeram nada, e você dizer que eu não gosto de você,
um negócio que não tem assim, cabimento, eu não tenho motivo para não gostar de vocês. Principalmente vocês sendo minhas ovelhas. E ela pergunta, pois é, mas eu não sei, mas o senhor não gosta. Aí eu vi que não ia resolver eu ficar dizendo que não tinha condição. Eu virei para ela e fiz igual Josias. Não tinha nada contra ela, mas falei, você me perdoa? Ela falou, eu te perdoo. E eu não orei por ela, não disse, nós podemos ajoelhar aqui e orar? Ela, podemos. Ajoelhei e orei com ela. Você falou que era passagem de ano e também veio logo em seguida a passagem de ano. Foi uns dias antes, uns 20 dias antes da passagem de ano, alguma coisa assim. Aí quando chegou na passagem de ano, ela estava na porta da igreja. Falou assim, pastor, deixa eu te dar um abraço, porque agora eu tenho pastor. Fez muito bem a ela e não me custou nada. Pois Amém. Glória Entendeu? a Deus. Boa palavra. Eu não tinha nada para pedir perdão, porque eu não tinha nenhum ressentimento com ela, não tinha motivo. Mas se para ela era tão importante e fez tão bem a ela, e me fez bem também. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Raíssa. Segue com os nossos Amém. jovens. Eu vou só tirar uma dúvida também, aproveitar, né? Pastor, é o seguinte, quando a gente ora, a gente faz um clamor pelo sangue do Senhor Jesus e a gente perdoa os nossos pecados, né? A gente dirige ao Senhor. Eu ouvi uma vez o pastor Luiz Eugênio falando, e eu nunca mais esqueci quando ele disse sobre a gente colocar diante do Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas que pecados? E ele até falou, por que vocês não colocam, descreve o pecado para o Senhor? Porque é o que você também falou, o pastor falou, precisa do arrependimento para ter o perdão. Mas quando a gente ora, perdoa os nossos pecados, aquele perdão, ele tem que deixar de ser superficial. Porque a gente sabe dos nossos erros, a gente sabe dos nossos pecados. E é o seguinte, quando, por exemplo, a própria pessoa, ela tem que se perdoar, qual que é a relação do perdão dela, quando ela vai fazer essa oração, a relação própria dela, do perdão dela, com o perdão do Senhor? Qual que é essa relação? Olha, primeiro que o perdão de pecado, ele deve ser nominado. Se você sabe qual foi o seu erro, você deve nominar qual é o erro. Senhor, eu falhei nisso daqui. Eu ofendi a irmã, você deve falar com o Senhor e tratar. É o que o Senhor fez com Pedro. Vai lá na ferida. Mexe na ferida. Agora, você encontra salmistas, alguns salmos também, onde vai falar dos pecados que são ocultos. Eu não sei. E às vezes é muito interessante isso na nossa vida, porque a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. E às vezes você tem dia que você sente que o Espírito Santo saiu e que alguma coisa está te separando dessa comunhão com o Senhor. Que é isso? É a perda da comunhão. E aí o que nós fazemos? Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Senhor, o que desagradou o Senhor? Onde é que eu entristeci o Senhor? O Senhor pode mostrar, mas é um concerto que você faz com o Senhor. Porque o Espírito Santo se entristeceu. Às vezes uma palavra, uma crítica, um comentário, alguma coisa. E nós temos de ter esse cuidado de não entristecer o Espírito Santo. E aquilo que eu falei, o que Deus quer do nosso coração é sinceridade. Se tem sinceridade no seu relacionamento com o seu irmão, não adianta nós pensarmos que nós vamos agradar a todo mundo. Vai agradar. Até como pastor. A pessoa, às vezes, igual você tem aqui da irmã, cria na mente, a mente é as nossas grandes lutas, podemos fazer um outro para falar da mente. Só sobre a mente. Só sobre a mente. As grandes lutas nossas, o campo de batalha é a mente. E às vezes a pessoa põe um negócio na cabeça que não tem como você tirar. Mas a sua parte você faz. Né? A Bíblia é assim, ó, no que depender de vós, tende espaço com todos. Não é maravilhoso? Mas às vezes não vai depender de você. Porque às vezes no que depender de você, você fez. Mas o outro não aceitou. Mas você está em paz com Deus. E em paz com você mesmo também, né? Cara, eu fiz. E sabendo que você não está enganando a Deus, não, porque Ele sonda o coração. Né? Duas irmãs, duas professoras de criança. Eles entenderam e aí me trouxeram a notícia. Pastor, duas ovelhas suas que dão aula para criança não estão se falando mais, duas professoras. Chamei as duas.
Vocês estão ensinando o que para as crianças? Que evangelho é esse? Não, pastor, porque eu fiquei muito ofendida e se ela não me pedir perdão, entendeu? E reconhecer o erro dela, que ela não reconhece, eu não vou. Eu peguei e virei para ela, o perdão é incondicional. Você não deve isso a ela, você deve isso ao Senhor. Ah, não, pastor, mas eu não aceito de maneira alguma. Ela tem de reconhecer que ela errou e ela não reconhece que ela errou. As duas acharam que estavam certas naquilo que a outra se sentiu ofendida. Você não tinha de se ofender porque o que eu falei é verdade, né? Aí eu disse assim, então tá bom, vocês estão dispensados de dar aula para criança que vocês não têm nada para ensinar. O dia que vocês acertarem o problema de vocês, vocês me procurem para voltar da aula. Ó, virei as costas, as duas estavam de joelho orando. Acertaram e foram dar aula para criança, mas é isso, tem de entender. Evangelho não pode ser outra coisa. Amém. Amém? Então é sinceridade. Não, tem uma expressão que o pastor Diniz usou aqui, que ela é notável e que ela define muito a característica do servo dessa obra, né? E uma vez foi dita isso também por um jovem que perguntaram na faculdade, falou assim, vem cá, sua igreja não pode nada, né? Ele falou assim, não, você falou isso. Não, sua igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, minha igreja só não pode uma coisa. O quê? Hipocrisia. Isso não pode na minha igreja. É você dizer que vive um evangelho e viver outro. Isso não pode. Então é isso que você falou. Tem verdade? Não tem hipocrisia? Está resolvido. Amém? Agora, por outro lado, é maravilhoso você saber que você pode, com sinceridade, voltar a Deus 70 vezes 7 em busca do perdão do mesmo pecado. Tá vendo? Não é maravilhoso? Sem hipocrisia. Não pode ser aquele cara do carnaval que está, não, porque o que importa é o desejo do seu coração. Você pega um Pedro ali, Senhor, ele está dizendo, não tem para onde ir. Aquilo que ele havia falado antes, só tu tens palavra de vida eterna, ele estava confirmando ali, eu não fui embora. Eu errei, eu neguei, mas eu estou aqui porque tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Ele não estava ali para dizer agora aquilo que ele fez antes, né? Porque ainda que todos te neguem, eu não, né? Agora não. Agora ele era o mais necessitado de todos, mas ele estava ali com um coração sincero, dizendo, Senhor, eu não tenho para onde ir, eu preciso desse perdão. Então, se você errar e tiver sinceridade de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo e eu estou arrependido. O que eu fiz não era o que eu queria, não é o que eu quero para mim. E se isso for verdade... Contigo está o perdão. Se eu faço com o meu irmão e o meu amor não pode se comparar com o amor de Deus, o amor de Deus é muito maior do que o meu pecado. Agora, a hipocrisia, não. E o pior do homem é isso, é a hipocrisia. O homem tem uma tendência muito grande para a hipocrisia. Pedir perdão e ele não quer mudança. O camarada é desaforado, fala um monte de desaforo para os outros e diz assim, não, essa é minha natureza, eu sou assim mesmo e Deus sabe que eu sou assim. Deus é Deus que muda o homem. Glória a Deus. Deus veio para tirar o homem das trevas para a luz. Aleluia. Entendeu? A porca lavada, mas tem de sair do lamaçal. Entendeu? Tem crente que quer continuar sendo, voltando para o pecado dele todo dia. Não, você largou o pecado, largou o pecado. Amém? Vamos lá, Raíssa. Vamos lá, agora eu vou deixar vocês falarem. A última, na verdade, né, Caroline? Fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, pastores. Meu nome é Caroline, sou da Igreja de Aribiri Campinho, do Ministério do Pastor Jean Carlos. A minha pergunta é, quando a pessoa não aceita o nosso perdão, o que a gente deve fazer? Quando a pessoa não aceita, eu pedi perdão e ela diz, não, não te perdoo. Foi respondido aqui nas outras, né? Você está perdoada. Você fez o que você tinha de fazer. O importante para nós é nós termos uma conduta de servos de Deus, de quem foi perdoado. Eu devo perdão. Devo perdão porque Deus me perdoou, eu sou a nova criatura, Deus não me cobrou nada pelo meu perdão, Ele simplesmente me perdoou porque Ele me ama. Se a pessoa não me perdoou, ela está numa dificuldade. Então, Carolina, eu acho que você devia fazer um jejum
para ela receber uma bênção também de libertação que você já recebeu. É orar por ela. Aquilo que eu falei que eu fiz com aquele amigo, entre aspas, porque ele tinha me feito um mal e eu passei a achar que ele merecia um castigo, uma punição. Mas quando o Senhor mandou eu perdoar, eu fui sincero. Eu não falei naquela hora para o Senhor, está perdoado, porque não tinha como. O que estava no meu coração era raiva. Mas eu fiz um propósito de Deus, que eu queria que Deus operasse em mim e transformasse meu coração ruim no coração puro. E eu fui para a oração para orar por ele, por bênção. Então, essa pessoa que você procurou e não te perdoou, ora para Deus abençoá-la. Senhor, tira toda a mágoa, toda a amargura, transforma aquela vida. Senhor, ele está precisando de uma bênção. Ele está precisando mesmo. Ele está guardando rancor, mágoa. Ajuda ele. Isso vai ser bênção para ele e bênção para você. Muita bênção. Amém? Respondido? A palavra do Senhor manda isso, né? Manda, você pega e diz assim, o ímpio, ele faz um bem para quem ama a ele, para quem faz o bem a ele. Agora você veja bem, a palavra do Senhor manda a gente fazer o bem para os nossos inimigos. Essa é a diferença do crente. Você tem de abençoar aquele que às vezes te amaldiçoa, mas você vai orar por ele, vai lembrando sempre, né, sem hipocrisia daquilo que eu falei. Isso não quer dizer conviver, às vezes, com certas pessoas que têm certos comportamentos. Entendeu? E a obra do Espírito Santo, por exemplo. Nós vivemos uma obra. E a obra não é uma religião, não. É uma obra do Espírito Santo. Uma pessoa que se levanta, um homem que nega o que pregou, apostatou da fé, ele negou o que pregou, ele é herege, ele se levanta contra a sua fé. A Bíblia diz para você não comer com ele, para você não receber ele na sua casa. É bíblico. Isso não quer dizer que você tem raiva dele. Mas é uma conduta com aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. O bem maior que nós temos é a bênção do Espírito Santo, da nossa salvação. Do Espírito, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Espírito Santo de Deus entrou e nos deu vida. O Espírito Santo revela Jesus ao homem. É ele que faz essa obra. Te convence, revela Jesus ao homem. Se uma pessoa blasfema contra isso, contra essa nossa fé, uma coisa é eu não ter raiva dessa pessoa, eu não desejo mal para ele, mas a Bíblia diz que ele pecou e que eu não conviva com ele e que eu não o receba na minha casa. São textos bíblicos que eu estou citando. Boa palavra. Porque o crente, às vezes, ele é enganado pelo próprio ímpio, que diz assim, não, você tem de perdoar sempre, você tem de ser e tudo mais, e um camarada que está agredindo a sua fé, agredindo aquilo que nós cremos que é a nossa salvação. Está atingindo o nosso maior patrimônio. Nosso maior é o seu tesouro, é a sua bênção. Está entendendo? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Diz assim, mas pastor, eu não tenho de perdoar sempre? Eu tenho que perdoar sempre. Mas Jesus, quando precisou, ele passou a mão no chicote e expulsou os vendilhões do templo. Quando ele precisou de chamar de sepulcro caiado, ele chamou de sepulcro caiado. O apóstolo Paulo tinha um homem lá em Corinto que tinha um relacionamento ilícito. E o apóstolo Paulo disse assim, lança ele fora da igreja. Vocês já deviam ter feito isso. Como é que vocês toleram? Paulo está exortando a igreja de Corinto. Como é que vocês toleram no meio de vocês um homem que agiu dessa forma? E aí? E o perdão de Paulo? Então, era uma pessoa que estava trazendo um mal para a fé, para a igreja, para a salvação. Então, trevas é trevas e luz é luz. E a igreja, cabe à igreja, não cabe a mim como pessoa, mas cabe à igreja ter esse discernimento. Ah, não, o camarada vive na internet agredindo a minha fé,
agredindo dons espirituais, ele critica, ele teve no nosso meio. Eu não estou falando do lado de fora. A Bíblia diz que o lado de fora, não. A Bíblia não manda você deixar de conviver com o lado de fora. Mas aquele dizendo ser irmão, conviveu conosco, foi usado em dons espirituais, pregou dons espirituais, viveu dons espirituais, e amanhã ele está lá agredindo, falando de dons espirituais e tudo mais, e eu estou recebendo ele na minha casa porque eu tenho que perdoar. Não, a Bíblia diz, não, você não vai conviver com ele, você não vai receber ele na sua casa. Ainda que não me caiba condenar ninguém, mas isso é a conduta do servo do Senhor. É sim, sim, e não, não. Melhor E obedecer. o que passa disso é de procedência maligna. Isso aí, melhor obedecer. Muito bem, nós estamos caminhando já para o final do programa e sempre a gente pede a um pastor para gravar uma breve palavra acerca do tema que é o tema central do programa. Hoje, quem vai trazer a palavra para nós é o pastor Daniel Moreira. Então, fala, pastor. A paz do Senhor aos jovens, a todos. Estamos aqui para uma breve reflexão no texto da palavra, no Salmo 130. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Esse salmo é chamado um dos salmos dos degraus. Israel cantava esse salmo chamado Salmo do Perdão, Salmo do Pedido de Perdão. E o salmista aqui profetiza a respeito do perdão de Deus. Nosso perdão, o meu perdão, o seu perdão não é perfeito, porque nós estamos sempre lembrando. Às vezes dizemos que perdoamos a pessoa, está tudo bem, mas geralmente quando vemos a pessoa, nos lembramos daquilo que ela nos fez, que nos entristeceu. Mas ele está falando aqui do perdão perfeito, que é o perdão de Deus. E Deus diz assim na sua palavra, dos teus pecados não me lembrarei mais, porque o perdão de Deus é o perdão perfeito. E esse perdão perfeito tem um nome, e o nome dele é Jesus, o perdão perfeito de Deus. E lá na cruz do Calvário, ele fez uma intercessão. Ele fez a oração do perdão, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, hoje, eu, você, todos que quiserem, nós temos direito, acesso e podemos desfrutar deste perdão por causa dessa oração do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que é Jesus. Mas contigo está o perdão. O perdão de Deus traz para o coração, traz para a alma paz, traz alento, traz consolo, traz leveza, porque é aquilo que pode curar as nossas feridas e as nossas mazelas. Queridos, que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Daniel. Obrigado pela sua participação, pela palavra que foi trazida para os nossos jovens. Bom, a gente está chegando ao final, que pena, né? Mais uma vez, a gente sente como é bom estar aqui, estar com os jovens, estar participando, estar ouvindo, estar aprendendo acerca dos assuntos que dizem respeito aos jovens. E vocês, ainda nessa fase da vida, têm a oportunidade de conhecer, de aprender, de crescer espiritualmente hoje, com esse tema que foi trazido aqui. Para vocês, a paz do Senhor, Deus abençoe, uma alegria e fica o convite para estarem aqui mais vezes. Amém. Minha colega Raíssa,
A paz do Senhor. A paz do Senhor. Fala da pastor. equipe de produção, Raíssa. Com certeza. Primeiramente, jovens que estão assistindo esse programa, volta tudo e começa a anotar, porque foi uma aula, né? A gente já aprendeu bastante com o pastor Diniz aqui hoje. E eu queria agradecer aos roteiristas do programa, o Thalisson, o Rafael, a Maritza, a Karina e a todos que estão nos ajudando também por trás, né? Que enviam vídeos, que chamam os jovens também para vir para cá, para o programa. Muito obrigada, pastor Josias, mais uma vez também está aqui, pastor Diniz e a todos os jovens pela presença e a disponibilidade de vocês no programa. Amém. Diniz, mais uma vez uma bênção estar contigo aqui. Estamos aí nessa jornada, nesse bom combate. Muito bom. Alegria estar com você mais uma vez. Eu e Josias estamos sempre perto, porque nós frequentamos a mesma igreja. Para você que está nos assistindo, Diniz é o meu pastor, tá? Eu estou na igreja dele. Aluno dele lá. Uma alegria, Diniz. Paz, Senhor. Pai do Senhor. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um programa, mais um tema, mais um pastor convidado. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.